O Bifol, excelência em nutrição vegetal. Olá, eu sou a Nadiara Pereira, meteorologista da Climatempo, e em parceria com a Ubifol trago atualizações da previsão do tempo para a região centro-oeste. O mês de abril apresentou um comportamento mais úmido do que normal em grande parte do Brasil central. As chuvas não foram tão volumosas como nos meses de verão, mas ainda assim os episódios ocorreram com mais frequência e com volumes acima do que é normal para a época do ano. Isso tem contribuído para a manutenção da umidade no solo. Grande parte do centro-oeste apresenta níveis de umidade no solo entre 80% e 90% nessas áreas aqui em tons de azul e rosa no mapa. Isso tem garantido boas condições para o desenvolvimento das lavouras de milho segundo a safra da região, que devem apresentar boa produtividade neste ano. Por outro lado, o excesso de umidade acaba impactando atividades no campo, como retarda um pouco o corte e moagem da cana-de-açúcar, deixa esse processo um pouco mais lento e também impacta a finalização da colheita da soja aqui sobre Mato Grosso do Sul. A tendência é que para o mês de maio as chuvas se tornem mais espaçadas, como é normal da época do ano. A chuva não vai cessar completamente, mas ela deve se tornar cada vez mais isolada e com menores volumes de água. Vamos acompanhar agora como estão as condições oceânicas. Nesses últimos anos a gente falou muito do fenômeno Laninha, que se instalou no segundo semestre de 2020 e impactou as 3 últimas safras de verão. Só que o Laninha chegou ao fim durante o mês de março e agora estamos num período de neutralidade climática, mas já com uma rápida transição para a instalação do fenômeno El Niño. Esse mapa aqui apresenta a anomalia da temperatura da superfície do mar entre 26 de março e 22 de abril. E a gente acompanha nestas áreas em laranja, principalmente nessas áreas mais avermelhadas, próximas à costa da América do Sul, que o Oceano Pacífico já está mais aquecido do que o normal. Isso se confirma também quando a gente olha para os índices que são medidos na área central do Oceano Pacífico Equatorial. Todos esses índices que representam o desvio da temperatura da superfície do mar já estão mais aquecidos do que o normal, especialmente a costa aqui sobre a próxima costa da América do Sul. As águas estão com desvio de 2,5 graus, então positivo. Então é um aquecimento bastante rápido e já deve induzir a instalação do fenômeno El Niño até o final do outono. O aquecimento do Oceano Atlântico, que tem contribuído para a ocorrência de chuvas mais volumosas sobre o centro-sul do país, entre o verão e este outono, ele ainda está aqui presente, mas já está enfraquecendo em relação aos meses de verão. Então, essas águas quentes que acabam sendo combustível para os sistemas meteorológicos, como as frentes frias e os ciclones que se formam aqui no Oceano Atlântico, agora já estão enfraquecendo. Vamos acompanhar agora a previsão probabilística para fenômenos climáticos como El Niño e Laninha. Esse gráfico aqui foi atualizado neste mês de abril, no último mês, e a previsão probabilística dos centros americanos. A gente pode acompanhar aqui nas barras em cinza a probabilidade de ocorrência de neutralidade climática e as barras em vermelho a probabilidade de ocorrência do fenômeno El Niño. As barras em azul, que são bem menores aqui, quase não aparecem no gráfico, indicam probabilidade de ocorrência de Laninha. Então, o que a gente pode acompanhar aqui é que estamos passando por um período de neutralidade. A maior parte desse outono ainda vai ser marcada por neutralidade climática, mas já com uma rápida transição para a instalação do El Niño. A probabilidade para a ocorrência de El Niño supera a de neutralidade climática já a partir do trimestre maio, junho e julho. A probabilidade supera 62%. Então, tudo indica que entre o final do outono e o início do inverno a gente deve ter aí a instalação do fenômeno El Niño. E essa categoria deve ser predominante ao longo de todo o segundo semestre de 2023. Então, o El Niño deve impactar aí a distribuição das chuvas e das temperaturas, não só aqui no Brasil, mas como em todo o globo, durante a próxima primavera e também durante o verão de 2023-2024 aqui no hemisfério sul. E há grandes chances de que esse El Niño chegue até forte intensidade até o final de 2023. Então, tudo indica que teremos uma próxima safra bem diferente do que foi nos últimos 3 anos que foram impactados pela Laninha, pelo fenômeno Laninha. Então, a gente deve ter aí impactos, padrões diferentes das últimas safras. Vamos acompanhar agora que esse momento de transição e também a instalação do fenômeno El Niño podem impactar aí na distribuição de chuva sobre o centro-oeste. Por enquanto, para o mês de maio, que costuma ser um mês bastante seco no interior do Brasil, como mostra esse primeiro mapa que representa a climatologia da precipitação para este mês, a gente deve ter aí desvio da precipitação
abaixo da média em grande parte do centro-oeste, ou seja, a chuva deve reduzir como é normal da época do ano e pode ter ainda uma redução mais acentuada, principalmente entre Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. O viés de precipitação abaixo da média deve ser mais acentuado nessas áreas em tons de vermelho. Ainda poderemos ter alguns episódios de chuva durante o mês, mas mais enfraquecidos e bastante espaçados. E o estado de Goiás, que costuma ter uma média mais baixa, deve ter uma condição dentro da normalidade. Para o mês de junho, que é um mês muito seco, principalmente entre Goiás e Mato Grosso, que costumam registrar pouquíssima chuva, ou até mesmo não registram chuvas nesse mês, a gente observa condições dentro da normalidade. Todas essas áreas aqui em tons de branco do mapa indicam que não tem previsão de desvio da precipitação nessas áreas. Então, áreas mais ao sul de Mato Grosso do Sul e essa área aqui do noroeste de Mato Grosso é que podem ter um ligeiro desvio negativo de precipitação. Justamente as regiões que costumam até registrar alguns episódios de chuva nessa época do ano. Já o mês de julho, que é um mês aí que já deveremos ter os impactos mais efetivos do fenômeno El Niño, ele já deve estar instalado. A gente observa aqui uma tendência de normalidade em grande parte do interior do centro-oeste, mas algumas áreas com sinais positivos. Essas áreas em azul indicam que poderemos ter precipitações acima da média. Então, possivelmente, poderemos ter sistemas meteorológicos, frentes frias avançando pela costa do Brasil e trazendo algumas instabilidades para o interior do país. Então, isso não significa que o mês será chuvoso, um mês muito úmido, mas eventualmente algum episódio de chuva pode ser suficiente para atingir a média ou até ultrapassar a média nestas áreas. Agora vamos acompanhar quais serão os impactos nas temperaturas. Lembrando que o fenômeno El Niño é caracterizado pelo aquecimento das águas do Oceano Pacífico Equatorial. Esse aquecimento também é transmitido para a atmosfera. Então, com El Niño em vigência, diminui o risco para extremos de temperatura mínima no interior do Brasil durante o inverno. Isso não significa ausência de frio, mas o risco é menor. As ondas de frio se tornam menos frequentes e duradouras sobre o centro-sul do país. A gente pode observar aqui no mapa de temperatura mínima prevista para o mês de maio, as temperaturas devem oscilar mais, como é normal, do outono. O frio deve acontecer de forma um pouco mais intensa no sul de Mato Grosso do Sul, podendo ter temperaturas aí até abaixo de 10 graus nas áreas mais frias aqui de fronteira com o Paraguai, mas grande parte do centro-oeste aí com temperaturas amenas. Não tem previsão para extremos de frio sobre o centro-oeste. E as máximas devem ficar cada vez mais elevadas, com a intensificação do tempo seco, com chuvas previstas abaixo da média, especialmente entre Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. O calor durante as tardes deve se intensificar. Com a baixa umidade relativa do ar, as temperaturas disparam durante as tardes. Agora, para o mês de junho, expectativa de abrangência maior do frio sobre o centro-oeste. Essas áreas em tons de azul claro do mapa representam temperaturas de 12 a 15 graus e as áreas em azul mais escuro, temperatura até abaixo de 12 graus. Então, o friozinho deve ganhar força na área central, mas por enquanto sem indicativos de extremos. E as temperaturas máximas seguem a tendência de elevação. Com a intensificação do tempo seco durante o inverno, a amplitude térmica aumenta. Então, madrugadas mais frias, as tardes mais quentes. Quanto às previsões para julho, a gente observa que julho tem uma tendência mais fria. Esse é o mês que a gente tem que ficar de olho e monitorar, porque a gente tem uma expectativa aqui de declínio mais acentuado das temperaturas, especialmente nas áreas mais ao sul de Mato Grosso do Sul. Essa mancha em roxo, que atinge até o extremo sul do estado, pode ter aí temperaturas de 3 a 6 graus. Então, são temperaturas que têm que ser monitoradas. Grande parte do centro-oeste aqui com temperaturas mais baixas em relação aos meses anteriores, mas sem extremos de frio. Nas áreas em tons de azul mais escuro, temperatura mínima pode chegar abaixo dos 10 graus, mas por enquanto nessas áreas não há um indicativo de extremos a ponto de trazer risco para geadas. E durante as tardes, o calor segue mais intenso aí por conta da baixa umidade relativa do ar, dos períodos de tempo mais aberto, com predomínio do sol, as temperaturas se elevam rapidamente durante as tardes. Esses são os destaques da previsão para o centro-oeste. Eu volto no próximo mês com novas atualizações. Até mais! UbiFol, excelência em nutrição vegetal.